Boa noite a todos, associados, senhores militares estaduais, aguardando aqui o Coronel Elias Miller adentrar para poder eu chamar ele para a live, para a nossa 7ª live da Força Invicta. Vamos ver aqui, aguardando ele chegar. Enquanto isso, boa noite, Coronel Assunção, Coronel Isidro, doutora Jaqueline Salles. Pronto, acabou de adentrar aqui. Tenente Coronel, boa noite. Aguardando aqui o Coronel entrar. Doutor Gabriel Barreto, também estou vindo aqui, um abraço. Coronel Daniel Figueiredo, forte abraço, Coronel Prado. Cadê o Coronel Miller? Deixa eu tentar aqui o convite novamente. Mais uma vez, agora aguardando. Conectando. Boa noite, Coronel. Boa noite, você tá bom, Luiz? Tudo tranquilo, seja bem-vindo à nossa 7ª live da Força Invicta. O senhor mudou aí, o senhor está na horizontal. Se o senhor puder colocar na vertical, que no Instagram ele funciona. Já na vertical. Sim, senhor. Tá, joia. Então, senhores militares estaduais associados da Força Invicta, a nossa boa noite. Estamos aqui na nossa 7ª live. Hoje, para podermos aqui conversar, temos a honra de receber o Coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Elias Miller da Silva. Para quem não conhece, o Coronel, vou fazer aqui um resumo, viu, Coronel? Um pequeno resumo do currículo do senhor, porque no Instagram nós só temos 60 minutos, então não tenho lá aquele programa Se Vira nos 30, o senhor vai ter que se virar nos 60. Mas o senhor é mestre, tenho certeza que o senhor vai sair muito bem. Então, o Coronel Miller, ele é o presidente da Defenda. A Defenda é a Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Estado de São Paulo. Também é diretor de Assuntos Legislativos da FENEM. A FENEM, para quem não sabe, eu falo isso, Coronel, porque não somente temos aqui nessa live associados da Força Invicta, não é? Como estamos no Instagram, temos também algumas pessoas interessadas no assunto. Então, a FENEM é a Federação Nacional das Entidades Oficiais Militares Estaduais. E cada vez que eu faço uma live, ela é atualizada. Coronel, hoje eu fiz uma leitura, são 52 entidades hoje e já passamos de 100 mil filiados, correto? Exatamente. Só oficiais são 70 mil. Mas nós temos 12 entidades nacionais, universais. Certo. Então, se você pegar, só em São Paulo, a OMESP tem 20 mil. Aí você tem mais. A União dos Militares, você tem várias, no Espírito Santo. Então, quer dizer, eu acho que nós chegamos fácil perto de 200 mil. Perto de 200 mil, né? Então, de oficiais militares, somos 70 mil. Isso. Tá ok. E também, além de diretor de assuntos legislativos, o Coronel Miller é advogado da FENEM. A formação acadêmica dele é advogado, né? Por óbvio, bacharel em Direito, bacharel em Pedagogia, tem mestrado militar pela UNB e doutorado militar pela Universidade Católica de Brasília. Né? Professor de curso de graduação e pós-graduação na cadeira de Direito Constitucional, Direito Administrativo, e também ministra cursos preparatórios para a carreira jurídica. Especialista em processo legislativo. Mas esse pequeno resumo que eu fiz do currículo do Coronel, ele não diz, né, muito aqui, justamente porque ele está aqui essa noite. O Coronel Miller é aquele abnegado, não é? Ele é um daqueles que acreditou há muito tempo atrás, antes mesmo da criação da FENEM, que foi criada em 2006, que o militar estadual ele precisa ter uma representação política. Ele precisa ter essa representação política, é muito importante. E o Coronel Miller participou na propositura, nas discussões, deliberações e aprovação de diversas leis que impactam direta e indiretamente não só as instituições, polícias militares e corpo de bombeiros militares, mas também
a vida, né, a carreira do militar estadual e até a sua inatividade, que recentemente, né, eu parabenizo, né, a todos nós, né, mas em especial ao senhor, como estivemos aqui há duas ou três semanas atrás com o Coronel Marlon, pela conquista que tivemos em dezembro último, que foi, para alguns, a criação, para outros, a formalização do sistema de proteção social dos militares estaduais, com a aprovação da Lei 13.954, que alterou o Decreto-Lei 667 de 69. E, em definitivo, nos colocou aí nesse patamar com a criação do sistema de proteção social dos militares estaduais. Coronel, então tudo isso aí vem lá daquele trabalho de mais de 20 anos que o senhor vem desenvolvendo no Congresso Nacional e que repercutiu hoje com a formação de uma bancada federal de 19 deputados federais, 2 senadores, são dezenas de deputados estaduais espalhados nos diversos estados do país, centenas de vereadores, né? Alguns prefeitos, sem falar em 2 governadores que nós temos. E então é justamente o fruto desse trabalho de formiguinha que começou há muito tempo lá atrás, né? Com o senhor e outros oficiais. Aqui eu não gosto muito de fazer referência a nomes, que acabamos esquecendo de alguém e aí somos injustos, né? Então, é muito importante e é por isso que eu convidei o senhor para que expusesse, né, isso aqui para os nossos associados que estão aqui presentes. Muitos deles estão com esse objetivo de pleitear, nesse ano de 2022, uma cadeira ou em uma das câmaras de vereadores em um dos municípios do estado da Bahia, ou até mesmo como prefeito ou vice-prefeito de um dos municípios. Então, é uma honra recebê-lo e passo agora a palavra para o senhor para poder conversar com nossos associados. Pedro, muito boa noite a todos os associados, né, e os amigos que estão aqui nesse encontro, né, virtual, remoto, promovido pela Força Invicta, né? A Força Invicta que é uma parceira de muito tempo. Muito tempo. A Força Invicta quer seja fazendo eventos para a gente debater a matéria aí na Bahia, quer seja vindo, como você e tantos colegas, né, Edmilson, para a gente não ser injusto, né, não enumerar, a presidência da associação, ao longo do tempo, tem sido muito fiel na defesa dos interesses institucionais. Às vezes a pessoa fala, não, mas é uma associação de oficial. Como a Defende São Paulo, como as outras, né? Como a Sofepar no Paraná, está aí o nosso amigo Assunção, o Prado, né? Nosso amigo que ajudou a montar a Defende São Paulo. Uma vez eu fui debater até com um soldado, não, os senhores só defendem oficiais. Falei, dá uma olhada nas nossas ações, nas nossas decisões. A gente defende a instituição, do soldado ao comandante-geral. Mas a associação é composta de oficiais. Mas a nossa defesa, se você pegar, ela é institucional. Então, Perfeito. como você bem disse, Wilson, eu vim a Brasília de forma definitiva em dezembro de 95. Mas eu já atuava na Assembleia Legislativa, já atuava apoiando na Constituinte. E aí nós temos que relembrar a figura dos nossos veteranos, do soldado ao coronel. Porque nós temos nossos veteranos que doam a vida, assim como fazem todos da Força Invicta, doam a vida na defesa da corporação, e muitos que estão, muitas vezes, só passeando e reclamando, nem sabem o sacrifício que é feito para defender o direito da instituição, atribuição, inatividade, pensão. Ele nem sabe. Porte de armas, tantas coisas que ele nem sabe. E muitas vezes ele só reclama, né? É leão de zap. O indivíduo ele não se engaja. Mas é histórico no mundo, Vitor, que sempre poucos carregam o piano. É histórico no mundo. E felizes aqueles que na Força Invicta, na FENEM, nas outras associações do Estado, que tomam a frente e vão carregar o piano. Porque alguém tem que carregar o piano. Sim. Alguém tem que ir para o sacrifício na defesa. Isso é um sacerdócio. É uma abnegação. E eu fui para Brasília em dezembro de 95 com a missão, porque eu era chefe da consultoria jurídica em São Paulo, eu fui com a missão para poder votar, ficar lá um ano e votar as reformas constitucionais, emenda 18, 19 e 20. Regime jurídico dos militares, reforma administrativa e reforma da Previdência.
precisava, não tinha WhatsApp, a comunicação não era como é hoje, precisava de alguém com formação jurídica para discutir os textos e votar na hora. Então eu recebi essa missão, eu já tive 3 anos de experiência na Assembleia também Legislativa, recebi essa missão do comando e fui. Deus abençoou o trabalho pela experiência nossa na Assembleia, eu pela nossa experiência jurídica, e já como professor também de Direito, que eu era titular da cadeira de Direito Constitucional na Academia do Barro Branco. Quer dizer, com experiência de análise de processo judicial. Você tem noção, Vítor? Eu tinha 3.600 processos sob a minha responsabilidade na consultoria jurídica. Segunda maior consultoria do Estado, só perdia para a educação. Então, isso foi dando estofo, dando cabedal para poder atuar. Para atuar analisando, atuar argumentando e atuar articulando com os parlamentares. Então, Deus abençoou o trabalho que nós fizemos, né? Não só a parte de assessoria parlamentar, mas a parte de assessoria jurídica no texto. E o trabalho foi se consolidando, de maneira que os comandantes gerais pediam para não me tirar de Brasília. Não era eu que pedia, não. Eles pediam para não me tirar de Brasília porque, em primeiro lugar, você tinha que achar alguém que quisesse abandonar a carreira e ficar em Brasília. Sim. A carreira em São Paulo eu abandonei e eu sou um dos primeiros colocados da minha turma. Então, ou seja, eu deixei a carreira em São Paulo, ou seja, deixei minha família em São Paulo e vim para cá. E outra coisa, que ninguém sabe, nem diário eu ganhava. Porque eu tive que vir para cá escondido, porque o Mário Covas não queria ninguém nosso aqui. Então eu vinha clandestino, sem diária, sem nada, para ficar defendendo a corporação, tendo que usar, inclusive, o patrimônio familiar pouco para poder defender a corporação. Você sabe que em Brasília tudo é caro aqui. Sim. Então, as pessoas, às vezes, não têm noção disso. Entendeu? Então, ou seja, mas eu, como já tinha experiência de 3 anos na Assembleia e consolidou aqui, nós fomos vendo a importância, Whitson, da gente ter, sabe, uma representação. As PMs e bombeiros são as instituições mais importantes desse país. E nós com certeza acordar para isso. A prova disso é que quando tem movimento paredista, que nós sabemos que não pode ter, mas infelizmente tem, quando tem movimento paredista, vira um caos. E na Bahia é cíclico, né? A cada 10 anos, né? Temos que tomar cuidado antes. A cada 10 anos, um movimento paredista. O Estado vira um caos, porque é a instituição que é, sabe, o fiel da balança da ordem pública. A ordem pública do país está sentada em cima das polícias militares e bombeiros militares. Você pode ver, com todo devido respeito, as outras instituições fazem greve e ninguém sente falta. Ó, greve na escola, eba, os alunos, ninguém vai para a escola. Ó, greve da Polícia Judiciária. Se você não fechar o IML, ninguém sente falta. A Polícia Civil em Brasília ficou em greve 1 ano e meio. 1 ano e meio de greve. A PM não aguenta 1 semana de greve. 1 ano e meio de greve, a PM de Brasília fez movimento lesma, tartaruga, um caos. Então a nossa corporação é um cisne que não quer que nós tenhamos essa consciência. A nossa corporação ela é valiosíssima, importantíssima. E todo mundo se escora na gente. É como aquela pessoa que prepara o terreno, faz a casa, edifica e depois não pode nem entrar. Sim. Coronel, só aqui fazendo um comentário, acabaram de adentrar aqui a live, na verdade o Coronel Martínez disse que teve a honra de conhecer o então Major Miller. E o Coronel Assunção aqui, que já está desde o início, ele lembrou aqui que conheceu o Capitão Miller. Exatamente. Martínez, se não fosse movimento associativo, ele e o Bride, iam para a reserva como capitão. Você vê o que é o movimento associativo e de representação. Sim. Então, o Assunção, também nosso amigo, desde o tempo, do Coronel Lara, comandante, o Assunção nos acompanha em Brasília. Sim. Sabe? E aqui, aproveitando, mandando um abraço aqui ao nosso amigo, o Major Roger Vasconcelos. Acabou de adentrar a live aqui. O Roger, se prepara aí que você vem também para essa live, viu? Lá para outubro, vamos finalizar. O Roger é um cavalaria no bombeiro. Sim, excelente.
Então, são amigos nossos, né? O Roger, o Prado, o Assunção, o Martins, eu. São pessoas, assim como você, Luiz, né? O Edson, tantos, né? Que fazem parte da nossa história, porque nós somos irmãos de campo de batalha, de luta institucional. Então, essa é a verdadeira aliança, a verdadeira amizade. Aqueles que lutam no fronte. Então, nós somos veteranos de guerra. Por isso que a identidade é maior. Então, nesse aspecto que nós estamos falando, é que a gente tem que ter em mente que no regime democrático, quando a corporação me colocou em Brasília, foi justamente para que nós fizéssemos uma defesa dentro das regras democráticas, com qualificação de quadros. E, ao trabalhar nisso, nós temos muitos aliados civis. E a gente não pode desprezar isso, Wilson. Sim. Nós temos muitos deputados federais, estaduais, senadores, que são civis e que nos defendem ferrenhamente. Não podemos abandonar isso. Acompanhei bem isso ano passado. Então, são nossos amigos e que conhecem o valor da PM e do bombeiro, e nós temos que apoiar essas pessoas. Agora, paralelo a isso, nós temos que reforçar os amigos também com quadros internos. Sim. Com aqueles também que vêm da carreira e que defendem também no automático. Porque a defesa feita por um civil que não é militar dá bastante legitimação. E uma defesa feita pelo militar, ele já tem um domínio técnico da coisa. Perfeito. Ele nem precisa da assessoria, porque ele já tem o domínio técnico do assunto. Perfeito. A somatória dos dois é importantíssimo. Então, por isso que nós, ao trabalhar, primeira coisa, aí você pega figuras como o falecido coronel Júlio Bono, do Bombeiro de São Paulo. O Júlio Bono é de uma capacidade intelectual e estratégica fora do comum. E o Júlio Bono, na década de 80, ele que foi candidato a deputado federal, foi presidente da Associação dos Oficiais de São Paulo, ele também já tinha essa visão de montar uma associação nacional. Ele montou junto com os colegas de vários estados, da Bahia, do Goiás, de Minas, montou a Associação Nacional dos Clubes dos Oficiais, que é para ter uma unidade nacional, que foi o embrião depois da AME, e que da AME também a FENEME. E nesse embrião também, já vai montar a Associação do Conselho de Comandantes Gerais, que hoje é o CNCG. CNCG. Entenderam que, senão, nós agimos isoladamente. Então, primeiro, nós vamos ter que ter entidades nacionais falando a mesma linguagem. Foi que nem a tua fala inicial. Você vê, o Marlon e o Altair, lá no Rio Grande do Sul, vão montar a FENEME. Dois caras. Dois idealistas. Dois abnegados, né? E hoje, olha aí. De dois caras lá no Sul. Por isso que eu fico brincando com o Marlon, né? Que ele nasceu em Santa Catarina, mas foi aperfeiçoado no Rio Grande do Sul. Aquela brincadeira de bairrismo ali, né? Sim, sim. Entendeu? Se ele não fosse aperfeiçoado no Sul, ele não chegava onde ele chegou, né? Sim. Então, ou seja, nesse aspecto é que nós vimos que... Vê que a ideia de dois abnegados, hoje você tem uma FENEME, que você bem disse, 2006, adolescente, com 14 anos, adolescente. Sim. Próximo ano debutará. Já está em todo o território nacional, com 200 mil integrantes, mais de 52 entidades, e alguns estados têm 3 entidades filiadas. Então, com isso, a FENEME ela consolidou e deu unidade para nós falarmos a mesma linguagem. Bom, falando a mesma linguagem, agora nós precisamos de um instrumento que é aquele que vai votar e discutir pela gente, que é o parlamentar. E na regra democrática, ou você tem amigos ou você tem representantes diretos. Você tem que ter. Você tem que ascender ao poder. A gente que é religioso, basta ver na Bíblia. Quem foi José do Egito? Governador do império daquela época. Quem foi Daniel? Daniel, conselheiro do rei. Poderoso da época. Entendeu? Então, ou seja, você verifica que, biblicamente, Deus coloca os homens no local certo. Sabe? Quem foi Esther? A rainha Esther. Sabe? Por Esther, o povo de Israel não foi morto. Exterminado, porque Esther estava ao lado do rei. Então, você tem que ter gente no poder ou assessorando quem está no poder. Isso é histórico.
complementando, Coronel, eu gosto sempre de falar de precisamos sentar à mesa, né? Exatamente aí. Precisamos Ou sentar senta à mesa. com a caneta, Isso. ou senta a mesa ao lado de quem tem a caneta. Isso. Então, isso... E, se possível, das duas formas, né? Das com duas a formas. caneta, das duas formas. Então, isso é histórico, isso é bíblico, isso faz parte do processo democrático. Sim. Então, como é que a gente, no Estado democrático como o Brasil, que não é um país, ou seja, que é governado pela monarquia, no Estado democrático do Brasil, que é uma república, como é que eu chego ao poder? Como é que eu ascendo ao poder? Entrando nos partidos políticos e disputando as eleições. Então, foi esse o trabalho da FENEM, ao longo desses 16 anos, criar esta consciência para que nós tivéssemos quadros para ascender ao poder, para sentar à mesa, como você acabou de falar. Mas, para isso, nós temos que quebrar muitas barreiras. Primeira barreira é aquela de que militar não se envolve em política. E você também é antigo, como oficial superior que é, sabe que isso perdurou muito tempo. Isso faz parte de uma teoria de dominação. Olha, política e religião não se discute. E a política não entra nos quartéis. Você não viu agora uma frase agora? Que é a frase de lavagem cerebral. Quando a política entra no quartel pelo corpo da guarda, a hierarquia sai pelas portas do fundo. Como é que repete uma coisa dessa? O homem é um animal político. O que esses querem falar e não conseguem falar é quando a política partidária entra na instituição do quartel. Sim. Uma instituição não pode estar vinculada a um partido político. É quando a politicagem entra na instituição militar. Mas a política, eu te pergunto, será que aquele indivíduo que está dentro do quartel, ele nunca fez política com algum taifeiro que faz a comida dele? Com certeza. Ele nunca fez a política com o telefonista que recebe os recados dele? Nunca fez política com a JO que assiste ele ali? A política faz parte das relações interpessoais. Então as pessoas falam com ignorância, por desconhecimento ou intencionalmente. Poder fazer. Sim. Você entendeu? Então, nós tivemos que romper muitas barreiras. Romper muitos obstáculos. Então, o primeiro foi quebrar essa espinha dorsal preconceituosa de que militar não pode entrar numa atividade política. E isso vem de longe, Whitson. Ou seja, quando o nosso soldado de cabo, na década de 80, não votavam. Soldado de cabo, até 88, eram cidadãos de segunda, terceira categoria, não votavam. Soldado de cabo não tinha vez. Em 88 passaram a votar. E tinha gente que falou, se soldado de cabo voltar, acabou a hierarquia e a disciplina. Acabou porque o cara vota. Mas isso até agora, 88 era assim, há 32 Sim. anos era assim. Sim. Como era também, na década de 40, a mulher não votava. Mulher não votava na década de 40. Olha só que absurdo. Então nós temos que estar rompendo essas barreiras. E por isso que lives como essa, associações, nós vamos dialogando, vamos abrindo a mente das pessoas. Falando, peraí, na regra democrática, nós temos que sentar à mesa. E aí vem todo um projeto. Primeiro, monta a FENEM como nacional. Ajuda a fortalecer as associações locais. Sim. E as associações locais, vamos fazendo eventos, fazendo cursos e dando instrumentalização para que o PM e o bombeiro saiam candidato para disputar uma vaga nos poderes constituídos. E esse projeto, Whitson, esse projeto acelerou nessa última eleição. Era um projeto para mais de 20 anos, mas nessa última eleição acelerou. Nós vimos lutando ali 6, 7 deputados federais, 28, 30 estaduais. Agora vimos 19 federais, como você bem falou, mais de 60 estaduais. Entendeu? Mais de 300 vereadores nesse país, Sim. Prefeitos, vice-prefeitos. E nós estamos no momento de consolidar isso. Porque Sim. os políticos velhos, vamos colocar da velha política,
Já perceberam. E eles querem anular essa nossa ocupação de espaço. Porque você tira a cadeira de poderosos que dominam a política. Mas é um movimento irreversível, coronel. Né? Esse é um movimento irreversível. Né? O avanço dos militares estaduais, os militares como um todo, né? Que nós temos também militares das Forças Armadas lá na Câmara dos Deputados. Né? Mas esse avanço dos militares estaduais na participação política é irreversível. Não, você acabou de entrar também aí, né? O nosso amigo antigo, Capitão Tadeu, né? Sim, aí, sim. Tadeu também, amigo antigo de luta, né? O companheiro velho de luta, né? De mandato como vereador, como deputado estadual, né? Bem votado para federal e com fé em Deus, né? Vai voltar aí ao mandato. Mas você falou uma coisa certa. Eu fui na diplomação em São Paulo, eu vi general fardado. Ó, quando eu imaginava, general fardado sendo diplomado, deputado federal. Eu vi general, vi capitão, vi tenente do Exército, fardadão, sendo diplomado. Quando que imaginavam isso? Na PM isso já era uma prática. A gente vê nossos PMs fardados, como o Capitão Augusto, como a Sartre, né, o Derrite, Tadeu, próprio São Paulo falando, né? Sabe? Então, ou seja, todos eles, sabe, pondo a farda na diplomação. Então, o Exército agora elegeu vários coronéis, elegeu subtenente, elegeu general. Sim. Vejo que aquilo que a PM e o Bombeiro já estão fazendo, o Exército está vindo agora. As Forças Armadas estão vindo. Acordou. A Marinha daqui a pouco vem, a Aeronáutica vem também. Estão vindo porque eu já vi o seguinte, eu tenho que ter representatividade. Sim. E nós estamos num momento, que nem você bem disse, poxa, nós temos agora 19 deputados federais, isso é uma bancada. 19, isso é uma bancada. Então, já tem uma bancada de deputado federal, PM e bombeiro. Se você somar mais os demais colegas da segurança pública, mais 4 policiais rodoviários federais, entendeu? Mais 4 policiais federais, mais 7 delegados de polícia, nós estamos fechando 40. 40 da segurança pública. 40 da segurança pública já está batendo com a terceira bancada da Câmara. É a terceira bancada da Câmara. Então, o que nós precisamos é uma segunda etapa. É consolidar a atuação desses 40 e dos amigos. Porque a Frente Parlamentar de Segurança Pública da Câmara, que é presidida pelo deputado Capitão Augusto, é a maior frente parlamentar. Tem mais de 300 deputados. É a maior frente parlamentar. Então, vejam o efeito que está fazendo esse nosso ingresso. E você, que é um oficial experiente também, sabe que a única instituição que está em todos os pontos do território nacional é a PM. Mais do que a saúde, mais do que a educação. Quem está do Oiapoque ao Chuí é a PM. Nem que seja um soldado, nem que seja um cabo, mas tem lá. E esse militar, ele é bem quisto pela sociedade. Ele é respeitado pela sociedade. Esse homem é um operador de política local. Muitas vezes ele é o padre, ele é o juiz, ele é o promotor, ele faz o papel de pai e de mãe, e às vezes também de coveiro, né? Sim. Às vezes faz, infelizmente, né? Infelizmente. Então, esse homem, eu vou pegar a fala do Sepúlveda Pertence, do Supremo, que ele falou, a encarnação do poder do Estado é o soldado de polícia. É a encarnação do poder do Estado. Então, ou seja, esse prestígio que nós temos, eu tenho certeza que você, com a sua família e amigos, você conseguiu mais de 100 votos para vários amigos nossos que foram candidatos. Eu, da minha família em Santos, consegui mais de 120 votos para os nossos parlamentares, para o Olímpio, para eles. Consegui mais de 120 votos. Só na minha família. Sim. Então, o PM Bombeiro é um multiplicador no mínimo por 10. É o ciclo de relações, né? Que tem. Ciclo de relações. O PM Bombeiro lá no interior da Bahia, no interior do Rincão do Brasil, se ele pedir um voto para a pessoa vota. Sim. O tenente-coronel Wilberto Rego, que é o presidente do nosso Conselho Deliberativo, está mandando aqui um abraço para o senhor, né? Parabenizando pelo brilhante trabalho à frente aí, junto com a FENEM, né? À frente, eu digo, junto com o Coronel Mala, o Coronel Martins. É o que eu gosto de dizer, a FENEM é uma grande família, né?
Então ela tem um presidente, mas na verdade é uma grande família e todos ali eu pude testemunhar o ano passado, todos devidamente alinhados. E aquele negócio, né, Whitson? Nós nos sentimos assim, né? PM Sim, Bombeiro, nós somos uma família, somos irmãos, que atuamos em estados diferentes, mas nós somos, ou seja, uma instituição só. E as pessoas não percebem que a PM Bombeiro, elas não são instituições estaduais. Elas são instituições nacionais prestando serviço ordinariamente no Estado, mas extraordinariamente na nação e até no exterior. sim. E as pessoas muitas vezes focam a gente só com a atribuição de polícia ostensiva. Não focam na preservação da ordem pública, não focam como força auxiliar e não focam como força reserva. E às vezes até colocam de forma errada. E é bom, às vezes, nós mesmos às vezes nos perdemos. Quando eu falo que a PM é força auxiliar, não é que ela é subordinada ao Exército, não é que ela é menos do Exército. Eu já vi general falando para mim assim, ó, vocês são força auxiliar, quem pode mais, pode menos, eu posso mais que vocês. O cara não sabe nem o que está falando. Não sabe nem o general 4 estrelas, não sabe nem o que está falando. A polícia ostensiva e a preservação da ordem pública é da PM, não é do Exército, não é da Marinha, não é da Aeronáutica, não é da Polícia Civil, não é da Federal. Quem tem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, engloba tudo. Nós não usamos a nossa preservação da ordem pública. Porque com a preservação da ordem pública, nós temos uma atividade residual e subsidiária de todas as outras. Falhou a civil, nós fazemos. Falhou a federal, nós fazemos. Então, na nossa terceira missão de força auxiliar, é quando falha tudo, inclusive nós, e o Exército entra na lei e na ordem. Aí nós vamos apoiar o Exército. É nisso aqui. E não que eu sou uma instituição secundária, subordinado ao Exército, que eles podem mais ou podem menos. Uma visão, sabe, de quem não tem noção jurídica nenhuma e constitucional. E na quarta atribuição nossa, nós entramos como força reserva, como todo cidadão é. Só que o cidadão é individual, nós somos enquanto instituição. O Brasil entrou em guerra, a PM é incorporada no Exército. Então, uma instituição que ela é a própria nação, assim como o bombeiro. E em nome disso que nós temos que defender aquilo que nós fazemos e buscar o valor devido àquilo que nós fazemos. Nós somos preciosos demais para ficar sendo humilhado, escorraçado, sendo maltratado por governos locais, por alguns acadêmicos ideológicos que não querem porque, ou seja, agem do ponto de vista ideológico, porque tem que tirar a instituição que dá ordem para esse país, ou então, ou seja, trabalha para o crime. Não podemos descartar isso, não? O crime paga alguns acadêmicos e alguns jornalistas para bater na polícia. E o crime, vou dar só um exemplo. O PCC em São Paulo arrecada 200 milhões por ano. E investe. Recentemente foram presos 16 advogados militantes do PCC. Então, como é que eu combato isso? Como é que eu atuo contra o crime? Como é que eu atuo contra governadores que querem, ou seja, subjugar a instituição? Como é que eu atuo? Eu tenho que estar ocupando o cenário político. Eu tenho que estar com a caneta na mão. Por isso que essa consciência do Estado de Direito e da defesa institucional, e como você falou, tem que estar sentado à mesa e com a caneta na mão, eu tenho que ingressar nos quadros políticos. E começa agora. Isso. Eleição municipal. Isso. É justamente isso que eu ia perguntar aqui ao senhor, para poder o senhor falar aqui para os nossos associados, que esse ano de 2020 é um ano importantíssimo, né? Porque são os vereadores que farão o caminho para que em 2022 nós consigamos crescer a bancada federal e, inclusive, as bancadas estaduais. Whitson, essa eleição é a mais importante para nós. Sem ela não acontece a estadual e a federal. Sim. Todo político de expressão nacional tem o seu vereador, tem o seu prefeito. Todos, se você pesquisar, eu te falo de alguém que está há 30 anos nessa área. Todo político tem seu cabo eleitoral lá no município. Então, agora é a hora de eu fazer a base. Agora as entidades e os comandos da PM Bombeiro têm que estar estimulando ao máximo
Olha, seja o PM da ativa, seja o inativo que está lá no rincão lá. Poxa, o sargento fez a carreira dele lá em Quixaramubim. Ele está lá aposentado, fala, cara, vem aqui, ó. Precisamos de você. Precisamos de você, você vai ser vereador aqui, ó. A família dele é grande lá. A amizade é grande. Vamos ajudar a eleger esse cara vereador lá. A Bahia, que é um estado histórico e grande, poxa, a Bahia, daqui a pouco a Bahia sai com 300 vereadores. São Paulo sai com 300 vereadores. Sabe? Mas vamos colocar aí 20, 30 prefeitos, vice-prefeitos. Já imaginou, Whitson? A gente poder chegar o ano que vem e fazer um congresso, nem que seja em cada estado, e depois um nacional, de vereadores, prefeitos, de PM e bombeiro eleitos. Fantástico. Com milhares de PMs e bombeiros, vereadores, prefeitos e prefeitos. Esses preparam o terreno para eleição para estadual, para governador, para federal, para o Senado e para presidente da República. Então, o trabalho do terreno é agora. Essa é a hora de nós fazendo uma analogia, né, de uma casa. Agora é a hora de fazer o baldrame, aqueles que conhecem obra, né? De fazer o baldrame, de fazer a base, de fazer as pilastras. Né? Essa é a hora. E o baldrame da casa é vereador e prefeito. Para daí sair as colunas. E até nós chegarmos, quem sabe, nós ajudamos a eleger o Bolsonaro? Quem sabe em 2026 nós elegemos um PM presidente, como foi JK? JK coronel da PM de Minas, 2 vezes eleito presidente. Não foi a terceira porque houve um acidente, né, Luiz? Um acidente. Sim, é. Muita gente não sabe disso aí que o senhor acabou de falar. Né? Sim, entendeu? Que ele era coronel às vezes da, eu falo da para os PM. caras, vocês são filhotes da ditadura. Eu falei, vocês não sabem a história desse país, rapaz. Vocês não sabem a história desse país. Não sabem o que foi a PM da Bahia, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, de tantas Minas que fizeram a história desse país, que fizeram a independência, que fizeram a república, que fizeram as fronteiras. E 32 aqui em São Paulo, quem foi que esteve ao lado dos estudantes para que o Brasil tivesse Constituição? Foi a força pública que morreu. A gente não só morreu para que o país tivesse Constituição. O cara não sabe nada de história. Discursinho vazio, ideológico, de quem não tem conteúdo. Então, efetivamente, nós temos que, a partir desse cenário, quando eles vêm falar comigo, eu falo, a PM, em 64, não governou o Brasil. Porque quando a PM governou, ela foi eleita, o JK. E nós vamos ser eleitos de novo. Quem sabe em 2026, a gente já não está pronto. Esse ano, com uma base grande de vereadores, prefeitos e prefeitos. Em 2022, deputado estadual, governador. Senadores, que já temos 2. Olímpio e Cívico. Em 2026, presidente da República, um PM, um bombeiro. Quem sabe? Porque analisa comigo. 500 mil homens que a PM tem. PM e bombeiro, 500 mil no Brasil. Se eu somar inativo e pensionista, nós batemos aí 800 mil. Então, ou seja, se você pegar 1 milhão, 800 mil, vamos arredondar para 1 milhão. 1 milhão de homens vezes 10 milhões. Nós é que decidimos quem vai ser presidente, como foi agora. Nós demos ao Bolsonaro 13 milhões de votos. Somando todos os eleitos e os não eleitos que foram candidatos, nós fizemos 13 milhões de votos. Então, quem elegeu o presidente, entendeu? Foram PM e bombeiro. Então, nós estamos amadurecendo. Por isso estou preocupado. Olha, a PM é um reduto bolsonarista. Eu até dei entrevista para o Estadão e para a Folha. Eu falei, vocês têm que entender que as PMs, depois de 88, foram perseguidas. E o Brasil teve um movimento de combate à corrupção, de resgate da família. E a PM sempre defendeu isso. Ela defende o quê? A ordem, defende o Estado legal, o Estado democrático. Então, a PM, junto com a sociedade, não foi a PM, a sociedade no todo, quis uma mudança de rumo no país. E é nessa mudança que a sociedade quis e que ela se espelha na gente, e nós nos espelhamos na sociedade, que nós temos que atuar agora ainda nas eleições municipais que estamos nesse calor ainda.
para não deixar voltar, até chegar um dia, Wilson, que nós possamos, de fato, reformar o sistema político do país. Mas se a PM não entrar, se homens de valores não entrar, é que nem a associação. Às vezes, mesmo no Estado, você não teve algumas associações aí que foram dominadas por pessoas sem escrúpulo e os outros ficavam só reclamando de fora? Aí, quando entram os homens de bem, a associação prospera. E todo mundo tem prazer, como tem na Força Invicta, como tem na FENEM e tantas estaduais. Os homens de bem têm que entrar na política. Senão nós não mudamos, não transformamos essa política. Eu digo para você, Wilson, pela minha experiência, quer dizer, eu já sou o idoso, embora não pareça, né? Você não Tá concordou, bem. hein? Não, tá bem. Tá bem. Agora o senhor estava com o senhor, no início do ano, estava com o cabelo mais escuro. É shampoo tonalizante. Então, isso. Observe que a gente, com maturidade, a gente vai vendo que, de fato, ou seja, há a necessidade de a gente utilizar essa experiência para poder transmitir para gerações mais novas e usar essa nossa maturidade para dar suporte, entendeu? Porque, às vezes, o jovem ele é mais afoito, mas sem o jovem você não faz nada. Ele é a nossa sucessão. Sim. Ele quer a mudança. É aquele que tem um afã, sabe, de querer sair. E o novo, e o velho, às vezes, também funciona como um freio, né? Um velho freio para mais. Então, quando a gente põe o equilíbrio entre o jovem e o idoso experiente, a gente chega num caldo perfeito para que a gente possa avançar e a gente possa, de fato, agora, nessas eleições, eleger os quadros necessários para nós ocuparmos esse espaço que é de fundamental importância. Aí nós olharmos na Bahia, São Paulo, Minas, daí por diante, todos os estados, com um número expressivo de PM e bombeiro eleitos. E aí, depois disso, uma dificuldade que nós estamos tendo agora ainda, é você uniformizar os eleitos. Porque muita gente está vindo eleito também, mas sim esse histórico de maturidade, de atuação, de associação. Então ele tem que aprender, na linguagem de cavalaria, ele fala assim, ainda não pegou a embocadura. Na linguagem de cavalaria, né? Então, ou seja, o indivíduo não pegou o jeito ainda. E às vezes, não pegar o jeito, você perde 6 meses, 1 ano. Então, nós precisamos, nós com uma bancada de 29 e mais os amigos, nós precisamos do que agora? Amadurecer. Nós estamos no outro estágio agora. Eleger mais e amadurecer. Nós falávamos, às vezes, com o Marlon, né? Nós falávamos assim, pô, se a gente conseguir repetir pelo menos 8 na próxima eleição, 8 deputados federais, que é o que nós tínhamos. Nós tínhamos 8. Sim. Que foi o nosso recorde. Pois a gente conseguir reproduzir 8. E a vontade de mudança do povo foi tão grande, porque nós fizemos 19, e eu digo para você, só São Paulo ficaram. São Paulo, nós perdemos 7 cadeiras. Sim. Como o senhor bem falou aqui, né, o Major Capitão Tadeu ficou por pouco. Não é? Por pouco ele não se elege na última. Sim. Teríamos 20. E eu gostaria de só fazer um pequeno complemento, Coronel. Temos que ter também aquele pensamento coletivo, pensamento institucional, que eu sou testemunha, eu vejo no trabalho da FENEM e diversas associações que se reúnem aí em Brasília. Então, temos que ter o pensamento institucional, o pensamento coletivo. Óbvio que, né, visando, né, a defesa dos interesses da categoria e da sociedade como um todo. Né? Não somente. Então, vamos fazer um trabalho, uma luta, né, por toda a sociedade de bem que quer as coisas corretas, como o senhor bem disse. Né? Cansou de corrupção, cansou de se dissipar valores. Então, são os valores que nós defendemos. Né? Então, por isso que teve esse resultado inesperado e, com certeza, agora em 2020 e 2022, vai ser maior ainda. Exatamente. Por isso, você falou uma coisa que é fundamental. Você, quando trabalha, e você como comandante também que foi, a tua tropa, quando ela vê seriedade em você, ela não está olhando o superior. Ela confia na pessoa. Quando os associados veem que a associação ela faz uma defesa institucional justa, as pessoas confiam. E, ao mesmo tempo, essa associação consegue ser respeitada e ter legitimidade até com os poderes. Sim. Porque hoje, em Brasília, você é testemunha disso, a FENEM é respeitada.
Porque a gente faz a defesa institucional. Você não vê a PM ou a FENEM brigando pelo umbigo. Uma vez eu fui num debate até com praças, não, no oficial só defende eu. Eu falei assim, me mostra um projeto de lei no Congresso que eu tenha feito para beneficiar o oficial. Me mostra um. Não tem. Eu faço um desafio. Não achou um. Falei, agora pergunta para aquele cabo, para o sargento da PM de Brasília, que me ajuda aqui na assessoria, pergunta para ele se eu faço pela FENEM a defesa institucional ou não. Aí o cabo e o sargento da PM de Brasília subiram e falaram, não, nós somos testemunha. Então isso dá legitimação. Com certeza. Quando você fala defesa institucional, você quer o fortalecimento da instituição para a sociedade. Esse é o passo principal. Sim. Por que nós lutamos? Isso, e reforçando mais uma vez, né, a FENEM, as entidades, elas são apartidárias. Agora, elas são alinhadas a valores. Né? Então, não podemos fugir a isso. Né? Então, nós somos alinhados a valores, mas somos apartidários. Então, como aqui algumas pessoas falam, Força Invicta, né, a Defenda, ela faz a política partidária. Não fazemos política partidária. Agora, nós somos alinhados a valores. Né? Tanto que, no início desse ano, foi lançado um edital. O edital ainda está em aberto, vários associados já encaminharam e-mail, ainda está em aberto, pode continuar mandando e-mail para o contato @Força Invicta, na verdade Forca, né, que não tem um cedilha, Força Invicta, sem um cedilha.com.br, e dizendo ali que em determinado município, ou Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Itabuna, Ilhéus, não sairei, sou pré-candidato a vereador, sou pré-candidato a prefeito, e vamos ver aí a forma que vamos colocar para o associado, né, escolher naquele município onde tiver 2, 3, né, associados que são pré-candidatos, o associado vai votar e vai dizer, não, eu quero que seja apoiado institucionalmente o pré-candidato A ou o pré-candidato B, ou senão eu não quero nenhum dos 3, eu não quero nenhum dos 2. Nos municípios onde só tenha um único candidato, aí a opção é vamos apoiar, não vamos apoiar. Então, é essa escolha democrática que será soberana pela escolha dos associados. Não, perfeito. Essa tua colocação, ou seja, tem tudo porque... Vamos pegar um exemplo aqui no Congresso mesmo. Se você olhar, nós temos por São Paulo 5 deputados federais. Entendeu? Ou seja, esse deputado, um é do PL, outro é do PP, outro é do PSL. Sim. Entendeu? Ou seja, você tem o sargento Isidoro, que é, aspas, de um partido de esquerda. E é o defensor da instituição. Sim. Então, ou seja, nós não estamos alinhados à ideologia partidária. Mas, como você falou, de valores. Por isso que a associação ela não pode estar vinculada e deve ter no seu estatuto, como também tem na FENEM e na Defenda. Se um diretor, não associado, um diretor vai ser candidato, ele tem que se afastar da diretoria. Sim. Entendeu? E pela lei não é obrigado a se afastar. Mas tem no estatuto. É um estatuto. Que é para poder você não misturar a associação com a candidatura. Sim. Isso é ético, isso é bom. Com certeza. Entendeu? Então isso demonstra. Mas quem não conhece, ou aqueles que querem frear a nossa consciência política e a nossa projeção, basta querer nos adjetivar. Que nem São Paulo, o governador Dória. Não, vocês são aliado do Bolsonaro e inimigo do Dória. Não. Sou inimigo do Dória porque ele é mentiroso. Por que é mentiroso? Ele falou que em janeiro do ano passado ia nos dar aumento. Não deu. Falou que nós seríamos o segundo maior salário do país. Nós somos o 25º. E falou isso como candidato, falou isso como governador. Em N audiências, nós estamos indo, fechando o segundo ano, e somos o 25º salário do país. Então nós somos contra ele porque ele nos engana. Ponto. É simples assim. Complicado. Porque ele não tem compromisso com a segurança pública. Porque se ele tivesse, já que ele prometeu como candidato e prometeu como governador, ele chamava a gente e fazia, olha, vamos pegar aqui, ó. Eu prometi em público e falei como governador que vocês vão ser o segundo melhor salário do país. Então vamos aqui, ó. Está aqui a comissão, levante todo o salário do país e eu vou fazer um projeto para os meus 4 anos para que vocês sejam o segundo maior salário do país.
Isso seria um homem sério. Isso seria um homem de palavra. Isso seria um político verdadeiro, que já que empenhou a palavra como governador. Então, ou seja, nós nos posicionamos não contra a pessoa dele, não contra o partido dele, mas contra a política da gestão da segurança pública. Não tem nada a ver com o partido. Coronel, o senhor tem noção aproximadamente, quantos vereadores tem militares estaduais como vereadores no estado de São Paulo, aproximadamente? Nós temos 115, mais ou menos. São 115, entre 111 e 115, entre vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. E a perspectiva seria para atingir o número de 300 agora em 2020? Ou seja, no mínimo 200, dobrar, no mínimo. Essa é a perspectiva. E como nossos deputados federais e estaduais estão trabalhando, porque você vê, nós temos lá, pela primeira vez na história, 7 deputados estaduais. Sim. Então, ou seja, é inédito isso. Então, essa malha de deputado federal que nós temos e deputado federal e estadual, eles estão se articulando para lançar. Então, nós temos muitos militares no estado, vários oficiais de praça que são candidatos a prefeito, vereador, vice-prefeito, entendeu? Então, ou seja, que são pré-candidatos e que vão sair na convenção candidatos. Então, isso vai nos dar uma malha, uma representação muito grande. Muito boa. E nós estamos aguardando que seja feito em todos os estados. Sim. Inclusive, no dia 30 de setembro, estou confirmando, vamos estar aqui na próxima, né? Não é na próxima, né? Nós vamos ter ainda umas 4 lives antes. O coronel Wagner Prado, vice-presidente do senhor, o coronel Wagner Prado vai estar aqui no dia 30 de setembro, né? E ele deve estar se afastando quando? Lá ele vai concorrer lá por Araraquara, né? Araraquara. Ou seja, ele é pré-candidato, né? A prefeito lá, então. Mas nós temos certeza que, poxa, essa geração que vocês têm aí, tá? Desde o Edmilson, o Copérnico, né? O Lemos, o Igor, né? O Josemar, tantos que a gente tem, sabe? Ou seja, que atuam na Força Invicta e que fazem a história, que vocês também, ou seja, vão fazer. E a Bahia faz parte da história do Brasil. Até o mapa da Bahia é o mapa do Brasil, né? Parecido. Então, a Bahia, é o mini Brasil, né? É o mini Brasil. Então, é o mini Brasil. Nós temos certeza que vocês vão fazer uma boa representação, sabe? E com isso nós vamos, com certeza, ampliar em todo o país. Preparando e se esse for o plano de Deus, para a gente estar fazendo governador em 2022 e o presidente da República em 2026. Ou seja, essa é a nossa esperança para nós entrarmos no palácio, sabe, do Planalto e da Alvorada, como entramos com o JK, pelo voto, pelo nosso valor, pelo que nós fazemos pela sociedade. Nós sabemos do nosso valor. Nós sabemos que o nosso policial e bombeiro morrem pela sociedade. Nós sabemos. Nós conhecemos e a sociedade nos conhece. Agora, nós temos que, sabe, sair da condição de, muitas vezes, de humilhação, sabe, e criar essa consciência do nosso valor. Por isso que às vezes eu brinco, realmente, eu falo isso, às vezes eu ponho num PowerPoint, a PM e o bombeiro, às vezes, se colocam como um patinho feio. E nós somos um cisne nessa sociedade. Pelo valor, pelo que nós fazemos. Em São Paulo, vocês vão ser diferentes. São Paulo tem um cemitério de PMs mortos. Cemitério que não cabe mais. Daqueles que doam a vida pela sociedade. Outro dia morreu mais um em serviço, não tinha mais campa. Tivemos que usar uma campa da Guarda Municipal. Isso só quem morre em serviço. Então, nossos heróis fizeram a história desse país com os heróis da Bahia que tombaram para que o Brasil tivesse as suas fronteiras preservadas, a nossa independência, a nossa república. Então, o nosso valor vem da história dos nossos antepassados. E em nome desse valor que nós projetamos, porque o nosso homem, que trabalha até por pouco, ninguém quer enricar na polícia e no bombeiro. Nós trabalhamos dentro do ideal. Com muito pouco nós doamos a nossa vida e a vida da nossa família. Agora nós temos que materializar isso, elegendo e tendo quem nos defenda. Sim. Coronel, já estamos caminhando aqui para os 56, quase 57 minutos da live. Antes que ela encerre abruptamente, gostaria aqui de os agradecimentos ao Coronel Marlo, presidente da FENEM,
os coronéis Assunção, Martínez e Wagner Prado, que inclusive estão acompanhando essa live, Tenente-Coronel Hilberto Rego, mais uma vez, o Major Copérnico, nosso presidente da diretoria executiva da Força Invicta, os doutores aqui, Carmelo, Marcos Carmelo, Jaqueline Salles, Nil Corrêa, que eu vi aqui, o Ismael Pedrosa, chegou mais cedo, Kleber Freitas veio aqui também, o colega de turma, Major Cláudio Pita, certo? Ele só não acompanhou a live do São João, teve uma live no dia 24, ele disse, não, eu vou ter que arrastar o pé, ele só não acompanhou essa, mas as demais ele acompanhou. E vou deixar aqui o espaço para o senhor para fazer as considerações finais, agradecendo aqui mais uma vez ao senhor por ter nos brindado com esse vasto conhecimento, essa experiência muito grande sobre representação política, não é? Eu ia até aproveitar o dia de hoje para fazer uma pergunta aqui sobre o sistema de proteção social, mas deixa que vamos terminar. Já conversei aqui junto com o Coronel Marlon, fiz uma outra live e eu vou convidar o Major Roger, que nós juntos vamos colocar, né, de vez, sepultar de vez as dúvidas dos nossos associados de que o sistema de proteção social dos militares estaduais foi a melhor coisa que nos aconteceu nos últimos anos. Falta para o senhor aí um pouco mais de 1 minuto e 30 segundos, se o senhor puder, né, fazer as considerações finais e se despedir dos nossos associados. Luiz, agradeço a você, agradeço a Força Invicta, nossos amigos da Bahia, do soldado ao comandante-geral, sabe? Todos os nossos amigos, o Sargento Isidoro, que nos ajuda aqui em Brasília como deputado federal, o Tadeu, tem uma longa história de nos ajudar como vereador, como deputado estadual, vindo a Brasília, sabe? Então, ou seja, tantos colegas, sabe? Então, agradecer, sabe, o Copérnico, o Lemos, o Igor, que vai lá o tempo todo junto com você, né? Vem aqui em Brasília, o Josemar, o Kirgan. Então, ou seja, todos eles, o Edmilson, tantos que para não cometer injustiça, tá? Mas a Força Invicta no seu todo, sabe? É uma parceira da sociedade, luta pela defesa da sociedade e pela prestação de um serviço de qualidade. E para isso, precisa ter uma polícia militar e bombeiro, sabe? Motivada, sabe? Bem paga, sabe? Bem equipada para prestar um serviço de qualidade que o povo baiano, o povo brasileiro precisa. Então, nós estamos num momento que é um divisor de água, avançamos muito na eleição passada, temos que consolidar esse avanço. Então, fica aqui o nosso chamamento a você, policial e bombeiro baiano, você, veterano, que está aí já, que deu o seu quinhão na defesa da sociedade. Está na hora de você continuar a usar essa tua experiência, porque o guerreiro nunca para de lutar. O guerreiro só para de lutar quando tombar. Então, você está sendo chamado, você, veterano, a ser candidato aí na sua cidade. Saia vereador,